Bom dia para você, bom dia para sua família. Sejam bem-vindos aqui na Rede Vida de Televisão para esse nosso encontro com Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, cardeal Dom Odilo, na Palavra do Cardeal. Dom Odilo, bom dia, Dom Odilo. Bom dia, Padre Jarez, um bom domingo. Bom domingo, professor. Último domingo de outubro. Encerramos outubro aí, tá vendo? Mês das missões, mês missionário, esse é o último domingo. E ainda é tempo também de estarmos falando das missões. E hoje também se conclui em Roma o Sínodo, né? O Sínodo hoje. A Assembleia, a segunda parte da Assembleia do Sínodo sobre a Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão. Isso é bom. E agora, após o sínodo, então vamos esperar a palavra do Papa sobre este tema, que certamente será muito importante. Dom Dilo, o Evangelho hoje é o 30º domingo do tempo comum. A gente está indo já para o final do tempo comum, aí, tá vendo? Tempo do ano litúrgico, né? Hoje o Evangelho é Marcos, capítulo 10, 46 a 52. É muito lindo esse momento. Senhor, que eu veja, né? Que eu veja, né? Sim, é o encontro de um cego com Jesus, de Jesus com o cego. Né? O cego que grita no meio do povo, né? Jesus Nazareno, Jesus filho de Davi. Já chama Jesus como filho de Davi, que depois vai chamar de novo Jesus filho de Davi na entrada de Jesus em Jerusalém para a Semana Santa, né? Filho de Davi, tem compaixão de mim. E a turma manda, fica quieto, fica quieto, fica quieto. E ele grita mais. E Jesus ouve e diz, chama ele, traz ele aqui. Aí trazem, ele diz, tá bom, vai lá, o mestre quer você, né? O mestre quer ver você. Interessante como é que é isso, né? O primeiro estava dizendo, fica quieto, fica quieto. Aí depois... Daí quando viram que Jesus deu atenção, todo mundo ficou também com bonzinho. Vem lá, o mestre está querendo ver você. E Jesus pergunta, o que você quer que eu faça? Mestre, que eu veja, que outra coisa, que eu veja. O que você quer que eu veja? Tão bonito isso, né? Bonito, essa espontaneidade e, de fato, a expressão muito... genuína, né, do sentimento, da necessidade e da fé. Esse pobre homem cego dos olhos, na sua fé ele viu muito mais do que os outros. Isso mesmo, é verdade. Ele viu interiormente, reconheceu Jesus como filho de Davi. Né? Ele já via o que os outros não viam, né? Filho de Davi, a essas alturas, significava o Messias, o ungido de Deus. Né? E Jesus então diz, sim, vê. Quero sim, e cura o cego. E o cego, naturalmente, sai gritando, louvando a Deus, etc, etc. Né? É um momento maravilhoso, né, de Jesus que tem essa sensibilidade em relação às necessidades do próximo, aos doentes, aos cegos. E tem mais essa, né, que esta cura, neste momento, junto com as palavras do cego, tem uma referência clara a profecia messiânica. Os cegos veem, os surdos ouvem, é verdade, por diante. E o cego já chama Jesus como filho de Davi. É aquele que o profeta Isaías anunciou. E os sinais são esses: os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam e assim por diante. E, portanto, é um momento, digamos assim, messiânico, é um momento de manifestação messiânica de Jesus no meio da multidão. E eu acho que é o pedido que todo cristão devia fazer. Que eu veja, né? Que eu veja a necessidade do outro, que eu veja as verdades, que eu veja também interiormente na minha fé, que eu veja mais com os olhos da fé interiormente do que eu consiga ver com os olhos do corpo, que muitos só acreditam vendo com os olhos do corpo, mas a nossa fé tem que ir além dos olhos do corpo, né? E por isso o olhar interior da fé. Mas que eu veja o próximo que sofre, a necessidade do próximo, tenha sensibilidade para toda pessoa. Que eu veja também para contemplar as maravilhas de Deus e louvar a Deus. Nossa, que eu veja, é um bom pedido para hoje na missa, viu? É verdade. Dom Odilo, nós temos que falar de hoje, lembrando que amanhã é dia de dois santos queridos, porque a gente acaba lembrando só de um, né? Mas amanhã é dia de São Judas Tadeu, a igreja celebra São Simão e São Judas,
Mas a gente tem São Simão como um dos santos mais queridos, populares, né? São Judas Tadeu, né? E a gente aqui em São Paulo, nós temos um santuário grande, como nós temos nas 2 outras grandes cidades do Brasil, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, também santuários grandes, né? São Judas, São Judas. São Judas parece santo de santuários de cidade grande, né? São Judas Tadeu e São Simão, São os Simão. 2 apóstolos, que nós celebramos amanhã, dia 28 de outubro, todo ano. Pois bem, lembrando os apóstolos, a gente sempre lembra que nós somos uma igreja apostólica. Nossa fé vem dos apóstolos. Nossa fé não foi inventada ontem ou anteontem, né? Dos apóstolos. Vem dos apóstolos. E perseveramos na fé dos apóstolos. Isso é fundamental a gente nunca esquecer. A gente às vezes quer, não, vamos mudar isso, vamos mudar. O que ensinaram os apóstolos? É isso que conta, porque eles ouviram de Jesus e são as testemunhas diretas de Jesus. São Judas tem uma grande veneração, o povo recorre a ele nos momentos difíceis, são devoções, né? Mas o mais importante dos apóstolos é que são testemunhas de Jesus. Eles são anunciadores da Boa Nova. E como estamos no mês missionário com este belo tema, né? Ide, convidai a todos para o banquete. Isso. Os apóstolos fizeram esse convite e até deram uma vida, porque proclamava esse convite e alguém não queria saber desse convite e matou os apóstolos, ficaram mártires. Mas eles deram a vida pelo anúncio do Evangelho. Isso que nós valorizamos neles. Judas, o senhor lembrou uma coisa interessante, a gente está no mesmo missionário. Judas Tadeu é um grande missionário, assim como os apóstolos, mas ele é um grande missionário. A gente vê a atividade missionária de São Judas, é impressionante. Armênia, Síria, né, em vários lugares, né, na Pérsia. Ele foi pela Mesopotâmia dentro, né? Foi impressionante. E chegou lá aos confins lá do sul da Ásia Central, né? Impressionante. E foi um grande missionário, sim, como os outros, né? É verdade. Portanto, hoje, lembrando dos santos apóstolos, vamos sempre lembrar das origens da nossa fé e nos alegrar com aqueles que anunciaram a nós a fé em Jesus. Nós temos ainda um tempinho, mas eu acho importante lembrar que no próximo sábado a gente celebra a comemoração, ao nome, gente, ao nome litúrgico, comemoração de todos os fiéis defuntos, né? Acho importante lembrar. Ele não fala dia de finados, não, é de comemoração dos fiéis, de todos os fiéis defuntos. É o nome litúrgico dessa comemoração, não é festa, né? Não é festa, é comemoração. Comemoração significa lembrança, isso, fazer memória dos fiéis defuntos, dos falecidos, né? Então, é um momento, sim, de oração, momento de lembrar dos nossos falecidos e rezar por eles, né? Hoje, muitas vezes, se diz fazer homenagem aos falecidos, homenagem aos falecidos. A gente faz, sim, de alguma forma, homenagem, mas eu acho que o ponto principal para nós cristãos não é este. É fazer lembrança na oração. Fazer a lembrança diante de Deus. Portanto, na oração, na participação da missa em favor dos defuntos. E é uma reafirmação da ressurreição, né? Depois, é a ocasião em que a gente se pergunta qual é o sentido da nossa vida. Isso. Onde estão os que morreram? Que fim levaram os que morreram? Ficou por isso a questão da vida eterna. A gente precisa, nessa comemoração, a gente lembra as verdades derradeiras da vida. Morte, julgamento de Deus e vida eterna. Isso. São os novíssimos. Os novíssimos. Céu, morte, juízo, inferno e paraíso, né? Isso. Morte, juízo, julgamento de Deus e vida eterna, ou inferno ou paraíso. Né? Quem quer ir para o inferno? Nós queremos ir para o paraíso. Por isso, esse dia nos ajuda a recordar bem o que eu devo fazer, né, para ir ao paraíso, né, o que a gente espera, né? É uma celebração de esperança, de muita esperança mesmo, né, nesse dia, né? Sim. De ir ao cemitério, de lembrar da nossa finitude, mas também da vida eterna. Interessante. Portanto, sim, indo ao cemitério, a igreja até concede indulgência plenária aos que vão aos cemitérios, rezam pelos falecidos e fazem aquilo que se pede para receber a indulgência. Mas é um pensamento oportuno, ou seja, é bom a gente pensar nisso. Não precisa estar pensando cada dia. Mas uma vez por ano é bom a gente se confrontar. Esses faleceram.
como dizia em cima, escrito na entrada do cemitério, né? O que eles são hoje, tu serás amanhã. Amanhã, essa certeza, uma certeza. Ou então os mortos saudando os vivos. O que eu sou, você será. É verdade. O que eu fui, o que eu fui, você é. O que eu sou, você será. Né? É verdade, é verdade. É bom a gente se lembrar disso. Choque de realidade. Um choque de realidade, para a gente viver com os pés no chão. Né? É verdade, é verdade. Dá a bênção para a gente, Dom Adílio. Pois não. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a viver bem cada dia da nossa vida, com fé, com esperança e com caridade. Né? E esta firmeza também na fé dos apóstolos e nas promessas de Deus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.